Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Desejo para você uma semana ardorosa, semana do Espírito Santo, tempo de oração, tempo de meditação e de preparação para o Pentecostes no próximo domingo. Imagina quantas coisas bonitas ocorrerão na igreja nos 4 cantos do mundo, nesta preparação de Pentecostes. Nós vamos fechar todo esse ciclo pascal com a vinda do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, faça-o. Compartilhe o nosso programa, deixe aqui uma mensagenzinha para melhor engajamento da nossa programação na plataforma. Eu te agradeço imensamente a todos que compartilham o nosso programa com tantas pessoas, suas famílias, dos seus círculos de amizade. Neste 4º dia que nós vamos meditar sobre o Espírito Santo, hoje trago para vocês a meditação sobre o dom da sabedoria. Com alegria e espírito de oração, nós vamos começar essa nova etapa da nossa novena, pois meditamos sobre as virtudes teologais e agora vamos falar sobre os 7 dons do Espírito Santo de hoje até domingo. Esses carismas que nos configuram plenamente a Cristo e nos capacitam a viver como filhos e filhas de Deus, no coração da nossa santa e amada Igreja Católica. Hoje o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo de 29 a 33, nos apresenta Jesus encorajando seus discípulos às vésperas da paixão. E ele diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Esse é um dos versículos mais consoladores de todo o Evangelho. Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, sabe do medo, da dúvida, das fragilidades humanas e sabe do meu e do seu coração, porque Deus nos conhece por fora e por dentro. Deus é onisciente e nos conhece a todos, mas Ele aponta para algo superior, uma luz que atravessa as sombras, que é a certeza da vitória, não de uma vitória humana, mas divina. Eu sei que muitos ouvintes estão passando por tribulações tão drásticas e dolorosas que às vezes você pensa que não compensa mais viver. Não é por aí. É preciso acalmar o coração, buscar o discernimento, agir com sabedoria para levar a vida adiante. E aqui entra o dom da sabedoria. O primeiro dos 7 dons do Espírito Santo. Ele não é apenas uma capacidade de pensar bem ou filosofar, mas é uma participação na própria sabedoria divina. Veja o quanto isso é profundo. Pois aquele que tudo vê com os olhos da eternidade nos permite unir a Ele. A sabedoria nos faz saborear as coisas de Deus, ver o mundo com o olhar do céu. Quando o Espírito Santo nos concede esse dom, nós passamos a perceber, mesmo nas tribulações da vida, a presença de um sentido profundo, um amor que governa tudo. Santo Agostinho certa vez disse: a sabedoria verdadeira é amar o que merece ser amado. E quem mais merece ser amado senão o próprio Deus? Embora Deus não tenha necessidade do nosso amor, mas quando nós amamos a Deus, o Espírito dele,
O Espírito Santo produz em nós a cura, a libertação de nós mesmos. Isso é muito bonito, é profundo. O Deus da sabedoria nos leva a ordenar nosso coração para que tudo, alegrias, dores, trabalho, repouso, tudo seja compreendido à luz do amor divino. Assim como os discípulos no Evangelho ainda estavam confusos, sem entender totalmente os planos de Deus, também nós, muitas vezes, não enxergamos claramente o que o bom Deus está fazendo em nossa vida. Mas quem tem o dom da sabedoria aprende a confiar, porque sabe que Cristo já venceu o mundo. A vitória já está selada e nós somos chamados a caminhar com essa certeza, mesmo que os ventos soprem ao contrário, como dizia Santa Paulina, nossa santa brasileira. Peçamos nesta manhã abençoada de segunda-feira esse dom, o dom da sabedoria, para que nós possamos aprender a enxergar os traços da beleza de Deus em tantas realidades que nos circundam. Nós precisamos aprender a cultivar as realidades de Deus em nós com esta sabedoria. A sabedoria do Espírito Santo, esse carisma, ele é capaz de cegar os nossos olhos para as coisas do mundo e abri-los para os mistérios de Deus. Aqui está o grande segredo deste dom. Realmente, ele nos ajuda a viver aquilo que realmente o Espírito Santo quer que nós vivamos. Nossa vida é passageira, tudo nesse mundo é muito rápido e nós precisamos de muita humildade para viver a nossa fé cristã. Uma pessoa partilhava comigo anteontem sobre a realidade do mundo de hoje. É um mundo vazio, é um mundo doente, enfermo. E nós cristãos não podemos adoecer com as doenças do mundo. E as doenças do mundo são essas aí, a depressão, a canseira, a nervosia, a impaciência, paganismo, prostituição, pornografia, drogas, mentira, politicagem, tudo isso são as coisas do mundo. Nós somos chamados a olhar para todas essas realidades com a sabedoria. E o cristão olha para a realidade do mundo e sabe, aqui eu não me configuro. Essa realidade não me pertence. Isso aqui não faz parte da minha vida. Porque a minha vida está escondida em Deus. Essa é a grande verdade que nós devemos professar sempre. E nesta semana de oração pela vinda do Espírito Santo, vamos deixar que todas as realidades carnais, de fechamento, de miséria que ainda temos dentro de nós, que tudo isso saia. Talvez você se confessou recentemente na Semana Santa, na Quaresma, mas o coração ainda está fechado. É preciso abrir. Nós precisamos encontrar-nos conosco mesmos, com as nossas próprias realidades e com elas saber ir adiante com toda a fé, com toda a força, com toda a destreza da nossa alma. Que o Senhor nos ajude a viver esse grande amor dele, esse amor de Cristo no nosso coração. E isso requer de nós essa sabedoria que abre os nossos olhos para compreender as realidades bonitas do céu, já presente nas realidades que a Igreja realiza nesse mundo através dos seus filhos e filhas. Que esta segunda-feira, dia da gente visitar também o cemitério e rezar pelos mortos, nos ajude
a conquistar o selo da humildade com sabedoria. Amém. A aclamação ao Santo Evangelho desta segunda-feira, a Igreja nos apresenta Colossenses 3:1. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Quem vai nos ajudar a procurar as coisas que são do alto aqui nesse mundo? O Espírito Santo, derramando em nós os seus carismas que nos ajudam realmente a encontrar o sentido de Deus nas coisas, nas realidades desta terra. Terra passageira, terra efêmera, terra pobre. Mas aqui nós já temos os sinais, quando a gente ajuda o pobre, quando nós damos a nossa esmola, quando promovemos as pessoas, quando a gente, na Capela do Santíssimo, vê uma criança de 4, 5 anos que ajoelha diante do sacrário e reza, são sinais das coisas de Deus. Uma liturgia bem celebrada, um padre bem centrado, piedoso, os acólitos, os coroinhas, os ministros, o canto, tudo naquela harmonia, fazendo esse gesto de profunda entrega e celebração. Aí está os sinais do céu. Nós procuramos esses sinais e os encontramos. Encontramos naquele idoso sofrido, mas que manifesta a sua fé. Encontramos o Senhor nas pessoas que vivem a humildade. Outro dia, visitando um idoso já no leito de morte, um homem muito rico, que passou a vida em grandes negócios, acumulou uma grande riqueza, mas também acumulou grandes dons de caridade, porque ajudou muita gente, tirou muita gente da pobreza, deu casa para quem não tinha casa, deu cirurgia para quem precisava e não tinha como fazer, ajudou a igreja, ajudou tantos sacerdotes nos projetos sociais das nossas igrejas, nas construções, e ele serenamente entregava o Espírito, com essa beleza de Deus no coração. E no olhar dele a gente podia perceber que, contemplando o óleo da unção dos enfermos e depois a hóstia consagrada, ele contemplava ali já o céu que o aguardava. Como a vida é carregada de sentido. E nós cristãos, quando a gente aprofunda mesmo o mistério com sabedoria, nós entendemos tudo. E por isso o cristão não desespera. O cristão não se entrega na depressão, no sofrimento, no suicídio, porque o cristão entende. Esse mundo é um mundo de cruz. Ninguém fica sem carregar a sua. E nós carregamos nossa cruz com grande alegria. Que assim seja. Amém. Pai Santo, Deus de amor e de poder, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos nesta manhã de segunda-feira. Conceda-nos, Senhor, o dom, o carisma da sabedoria do Espírito Santo para lidarmos com as realidades deste mundo com o olhar do céu sobre elas. Concede, Senhor, a paz, a tranquilidade, a cura e a libertação para o coração de tantos enfermos e sofredores desta terra. Fica, Senhor, conosco, que nós tenhamos uma semana de paz, de vitória e de muita fé. Assim seja. Amém. A nossa oração da noite é sempre às 20 horas. A gente dispõe no canal às 20 horas. Mas na segunda-feira será sempre às 21 horas, precedida de uma catequese no catecismo. Então você vai participar conosco hoje, às 21 horas, aqui no canal, ao vivo, desta beleza que é a nossa catequese do Eclésia Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada semana para você e os seus.